Todas as quintas-feiras, o Saúde e Bem-Estar no Estúdio CBN recebe o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor, mais uma vez. Uma boa tarde, Sandra. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, doutor. Vamos falar particularmente das mulheres, da saúde da mulher, pensando, amanhã, Dia Internacional delas, mas elas também reclamam muito de dor nas costas. Parece que mais elas do que eles, hein, doutor? Exato, Sandra. Essa é uma pergunta muito frequente a respeito se as mulheres ou os homens, quem que tem mais dor nas costas, né? A verdade é que a dor nas costas é um tema muito comum na nossa vida, uma vez que 80% da população deve apresentar em algum momento da vida dores nas costas. E as mulheres têm uma série de questões, não apenas de comportamento, como, por exemplo, jornadas de trabalho associadas com atividades de cuidado da família, do lar, né? Mas também questões até anatômicas, da própria período gestacional, que altera muito a posição da barriga, do peso do corpo em relação à região da coluna, assim como os seios, que aumentam em volume, ou seja, tem uma série de razões para terem dor nas costas. Esse é um tema importante, ainda mais tocando nesse assunto nessa semana, um dia especial para as mulheres, para exatamente orientar o que pode ser feito para evitar a dor nas costas, especialmente nesse público. Uhum. Doutor Vitor, e no caso, tem o corpo da mulher, ele é preparado para uma gestação. Porém, os hábitos que ela tem antes da gestação, que acabam trazendo essa dor nas costas, já que não está acostumada com aquele peso que ela carrega quando engravida? Exato, esse é um dos fatores. Sem dúvidas, há um período em que você tem um aumento do peso muito considerável, da ordem de 10% do peso corpóreo, mas também, apesar de o corpo ser preparado para gestar, a gente tem que, naturalmente, há um desvio da posição normal do peso. Enquanto numa condição normal, a barriga da mulher ela consegue estar, digamos assim, estabilizada, alinhada com a base da coluna. Quando há um aumento do ventre, você acaba desviando esse peso do tronco, uma tendência para ir para frente, o que sobrecarrega a musculatura que mantém a postura da coluna, os chamados eretores da espinha. Uhum. E além disso, nós temos também uma questão relacionada aos hormônios, né? Os hormônios, principalmente a progesterona, que é um hormônio que está muito aumentado no período da gestação, exatamente para propiciar o crescimento da placenta, ele também ele aumenta a frouxidão dos ligamentos. Então, as articulações, elas ficam mais frouxas, o que é importante até mesmo para preparar o canal de parto, mas também facilita que as outras articulações do corpo, que principalmente, como você falou, se não estiverem ali com o seu fortalecimento em dia, podem deixá-las mais suscetíveis a sofrer uma entorse, como, por exemplo, ou também até gerar um processo inflamatório em associação com o aumento do peso, né? Aí pensando até no pós-parto, a condição volta aos poucos, mas mesmo assim, pensando que a mãe tem que carregar ali o bebê, e tem esse esforço físico, algumas mulheres até não conseguem usar, por exemplo, salto alto, já durante a gestação ou pós a gestação, porque sente esse desconforto, inclusive com a dor na coluna. Sem dúvida, Sandra. Como a gente falou de início, a própria mudança do corpo da mulher, em associação com os hormônios, podem facilitar o surgimento das dores, mas também a mudança de hábitos, né? Eu tenho com bastante frequência pacientes que têm um filho aproximadamente de 1 ano, em que ela começa, tem que pegar bastante o filho no colo, colocar de volta no berço, que é exatamente aquele movimento de sobrecarga quando você dobra, curva-se o corpo para frente. Isso aumenta muito a sobrecarga sobre a musculatura. Sem falar no aumento do peso em decorrência das mamas, uma vez que a mulher começa durante a gestação e após o parto, há um aumento expressivo do tamanho das mamas e do peso também, influenciando naquele equilíbrio que a gente falou agora há pouco. Além disso, a gente sabe que não é só no período da gestação que a mulher está mais suscetível, né? A gente tem também um contexto relacionado aos hábitos, principalmente
o uso de calçados, eventualmente, que não são adequados, como salto muito alto, de uma ponta muito fina, que deixa uma certa instabilidade e altera esse equilíbrio da coluna em relação às pernas, tá? Ou seja, você muitas vezes tende a jogar um pouco o peso para trás para tentar se equilibrar melhor em cima do salto. Isso pode influenciar, sem dúvidas, na dor. E também existe o período do climatério, que é o período da menopausa, que a gente pode ter dores por outras razões, como, por exemplo, em decorrência da baixa hormonal, há também uma perda da massa muscular e uma perda da massa óssea. Isso pode influenciar na presença de dores, aumento da frequência das dores, uma vez que a musculatura em dia, bem condicionada, suportando adequadamente o peso da coluna, é essencial para uma vida sem dor, e também a osteoporose, que pode vir a acontecer em decorrência da baixa dos hormônios, facilita, né, que haja um risco de fraturas, que são outras causas de dor na coluna. Doutor Vitor, a gente sempre fala, né, das causas, né, mas também tem que falar de consequências ou até antes da prevenção, né, porque, por exemplo, se a mulher sabe que ela vai engravidar, que ela vai ganhar peso, que ela vai ter essas transformações no corpo, pode-se fazer também uma prevenção. Como? É com exercício físico? É com postura? Tem que tomar uma medicação? Como é que funciona isso? Durante esses vários momentos da vida da mulher, a gente pode orientar o que fazer para evitar, né? Um momento, por exemplo, em relação à gestação, é buscar sempre, com orientação médica, claro, uma atividade física que envolva o fortalecimento dessa região do abdômen e da cintura, propriamente dita, que é aquela área que vai ser muito importante durante a via de parto, né? Independente da via do parto, escolhida ou necessária para ser feita, é importante um fortalecimento, tá? Uma vez que tem todas essas interferências do aumento da frouxidão dos ligamentos durante o período gestacional e o aumento do peso. A atividade física, em resumo, com orientação, principalmente é importante, tem condições gestacionais que podem aí restringir atividades físicas regulares, mas de modo geral, mantendo uma atividade física regular. Um ganho de peso dentro da faixa esperada, que é orientado pelo obstetra, normalmente é possível manejar com alguns cuidados adicionais, além do fortalecimento, como fazer alongamentos, utilizar bolsas de água morna, evitar ficar de pé por muito tempo, até por outras questões relacionadas ao fluxo sanguíneo das pernas. Então, são várias as medidas, muitas vezes já eficazes, sem a necessidade de uso de alguma medicação que possa influenciar ou prejudicar o bebê que está nascendo, tá? E fora desse período gestacional, a orientação serve para a mulher e para todos, né? Que é manter uma atividade física regular durante esse período que vai aproximadamente dos 45 aos 55 anos, em que a mulher pode ter a baixa dos hormônios naturais que acontece durante essa fase. É importante monitorizar principalmente a densidade dos ossos, através de exames como a densitometria óssea, e manter sempre uma atividade física regular para evitar maiores problemas. Faltou um detalhe aí, viu, doutor? É a participação masculina nesse apoio à mulher, né? Senti ali a falta até desse compromisso ali no apoio, sabendo que a carga dela tá pesada, hein? Que seja aí com uma massagem. Sem dúvida, Sandra. E nesse período em que muda muito nossa rotina de suporte a criança que está crescendo, que ainda não consegue ter a firmeza de andar, a gente também pode acontecer isso também com os pais, né? Não só as mães, de ficar muito tempo encurvado, se principalmente não tiver ali em dia com as atividades físicas, essa mudança de hábito que vem para o bem, né, para a alegria de uma família, pode ocasionalmente gerar desconforto. Isso aí não é incomum, a gente vê, e a ajuda dos dois, e até um motivando o outro para o retorno das atividades, é importante para evitar a recorrência desses problemas. E em casa eu ponho todo mundo para me ajudar, viu? Faz muito Os bem. Os filhos mais velhos, o marido, todo mundo envolvido aí para dividir essa carga. Essa é uma ótima medida. Bom, é isso aí. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, participando mais uma vez aqui do Saúde e Bem-Estar. Obrigado, Dr. Vitor. Feliz dia. São quantas filhas, Dr. Vitor?
Eu tenho 3 filhos, sendo 2 mulheres. Então, 2 mulheres. Então, feliz dia posso das... dizer que a dor nas costas eventualmente acontece quando você tem que ficar bastante tempo com cuidado aí para a criançada. Feliz Dia das Mulheres, então, para a esposa e para as filhas do Dr. Vitor. Até quinta-feira que vem. Um abraço, feliz fim de tarde a todos e um ótimo fim de semana. Obrigada. Repórter CBN já está batendo na porta, Sandra. Repórter CBN.